Eu sou Alan Pogrebinski, sou diretor da Escola de Mindfulness Funcional e mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com você. O tema de hoje é Mindfulness não é relaxamento. E, obviamente, aqueles que já praticam Mindfulness, certamente aqueles que já fizeram aula comigo, mas acredito que fizeram qualquer aula de Mindfulness, sabem muito bem disso. Mas aqueles que estão iniciando, não só essa afirmação, como muitas outras afirmações, são comuns, faltas de compreensão muito comuns com relação a mindfulness, com relação à meditação. Então, o que eu vou fazer hoje é falar dessa e de várias outras afirmações como essa, que são compreensões distorcidas, que não ajudam a gente no nosso caminho de meditação, no nosso caminho de mindfulness. Então, vou esclarecer um pouco mais frases como essa. Eu vou falar então de coisas como essa. Mindfulness não é relaxamento. Mindfulness não é esvaziar a mente. Isso não quer dizer que mindfulness não relaxa. Isso não quer dizer que a mente não possa ficar um pouco mais vazia, né? Mindfulness não é não ter julgamentos, né? E mindfulness não é só ficar no momento presente. Mindfulness não é só ficar sentado. E esses são temas que são importantes, certamente para aqueles que estão iniciando, e por mais que a gente saiba, aqueles que já estão mais tempo nesse caminho, saibam disso, quando a gente começa a falar mais disso, isso sempre traz novos insights, novas compreensões. Então acredito que seja um tema que seja proveitoso para todos. Por que existe essa... por que a gente ouve tanto as pessoas falarem que mindfulness é relaxamento? Eu não vou fazer um relaxamento, vou fazer mindfulness, né? Eu vou fazer mindfulness para relaxar. Isso poderia parecer muito natural, né? Afinal, uma meditação, mindfulness inclusive, né, nos deixa mais presente, mais centrado, né? A gente administra melhor o estresse, a gente se relaciona melhor com a nossa ansiedade, com os nossos pensamentos. Não seria, então, natural dizer que relaxa? Bem, claro que pode relaxar. A questão não é que mindfulness não relaxe. A questão é que mindfulness não é relaxamento. E, por isso, não vai necessariamente relaxar sempre. E, em muitos momentos, pode fazer o contrário de relaxar. Pode até te deixar mais tenso. Depende do que a gente chama de mais tenso. Mas certamente pode te deixar mais desperto, mais acordado, mais presente, intensamente. Olha a palavra, intensamente, tem até essa tensão na própria palavra, né? E isso, muitas vezes, é o contrário de estar relaxado, né? A gente estar inteiro, a gente estar preparado para a ação, né? Como o corredor de 100 metros rasos, antes de dar a largada, ele está relaxado? De uma certa forma, eu espero que de um certo nível ele esteja relaxado, mas num certo nível, não. Ele está bem tenso, no sentido de que ele está bem desperto, com o ouvido muito aguçado para a largada e com o corpo, com os músculos todos preparados para ir para a ação, né? E isso pode ser o que a gente precisa, em muitos momentos é o que a gente precisa, como nesse, quando a gente vai correr os 100 metros rasos. Mas muitas outras coisas na nossa vida são como essa. A gente precisa estar presente, acordado, desperto, totalmente voltado para responder de uma forma imediata ao que está acontecendo. E isso é o contrário do que muita gente entende por relaxamento, que seria um estado em que talvez os músculos todos estejam relaxados, que a gente está mais próximo do sono do que do estado desperto, né? E por que o mindfulness pode trazer a gente para isso? Mas você vai dizer, o mindfulness também pode trazer a gente para o relaxamento, como eu estou descrevendo. Os músculos estarem mais relaxados, a gente está até, né, num estado que a concentração está difusa, como a gente tem um pouco antes de dormir. O ponto importante é que mindfulness não se define por isso. Não se define por se estar relaxado ou não se estar relaxado.
né? A meditação, que a gente chama de meditação no mindfulness funcional, né, se define por a gente estar plenamente presente ao que está acontecendo no nosso ambiente, com a gente aqui agora. E mais do que plenamente presente, a gente está plenamente presente, orientado para a ação que é mais alinhada com os nossos valores, com aquilo que é importante para a gente. Por exemplo, ali na largada dos 100 metros rasos, o corredor vai estar, ou a corredora, vai estar alinhado ou alinhada ali para dar a largada. Isso que é o mais importante naquele momento. Talvez os músculos, todos não, mas vários músculos tenham que estar mais tensos. Se está na hora de dormir, de relaxar ou até de estar com os amigos, estar praticando mindfulness, e sim, claro que você pode e deve estar praticando mindfulness na hora de dormir, na hora que você está simplesmente com os amigos, você está todo o tempo que você não está dormindo no mindfulness funcional é um momento de prática de mindfulness, de diferentes formas, é claro. Você vai estar mais tenso ou mais relaxado conforme aquilo que for importante para você naquele momento. Mindfulness não vai definir se você vai estar mais tenso ou mais relaxado. O que Mindfulness vai definir é que você vai estar naquele estado, mais em contato com você, mais contato com o que está à sua volta, e mais orientado, mais pronto para agir em direção ao que é importante para você. E esse agir em direção ao que é importante para você muda de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto, de acordo com a situação. E em alguns momentos vai ser mais relaxado. Em alguns momentos vai ser mais intenso. Agora, num certo sentido, mindfulness relaxa. Em que sentido é esse? Num certo sentido, mindfulness sempre relaxa. Mindfulness sempre é tudo muito difícil dizer, né? De uma forma absoluta. Mindfulness quase sempre relaxa. A gente pode dizer que mindfulness relaxa. No seguinte sentido, quando nós estamos mantendo uma atenção, seja uma atenção do corpo ou uma atenção na cabeça, né, que é desnecessária, que simplesmente nós estamos carregando sem nos ajudar a nada. Quando a gente está ali, por exemplo, na hora de curtir com os amigos ou na hora de dormir, estamos mantendo o nosso corpo tenso, como se a gente estivesse para a largada dos 100 metros rasos. Ou como se a gente estivesse, de novo, na hora de dormir, ou curtindo com os amigos, e os nossos pensamentos estivessem muito focados em alguma coisa que não tem muita importância naquele contexto. Uma coisa do presente, mas que não é um presente que está aqui, ou uma coisa do passado e do futuro. Algo que você não pode fazer nada sobre isso agora. Talvez uma coisa que você vai ter que resolver amanhã no trabalho, você não pode fazer nada sobre isso agora, mas está ali, está tenso na sua cabeça, né? Ou alguma coisa que você fez e que você não pode fazer mais nada sobre isso, mas aquilo está tenso na sua cabeça. Ou alguma coisa que está acontecendo nesse momento, mas está em outro lugar, né? Uma pessoa que está em algum outro lugar, você está preocupado com o que está acontecendo com a pessoa, mas não tem nada que você possa fazer, a não ser esperar, e você está tenso na sua cabeça. Então, nesse sentido, esse tipo de tensão, seja do corpo, seja na cabeça, se você estiver mais presente e orientado para o que é importante para você, você vai relaxar nisso. Você vai sempre relaxar nisso. Esse tipo de tensão desnecessária, esses pensamentos que a gente carrega, essas tensões que a gente carrega que não nos levam a nada produtivo no sentido do que a gente quer produzir, essas, quando a gente estiver mais capaz de observar elas pelo que elas são, atenção no corpo simplesmente pela atenção do corpo, atenção na cabeça, no pensamento simplesmente pela atenção na cabeça, elas vão naturalmente se dissolver. Não de imediato,
Você não precisa esperar que isso aconteça de imediato, porque se você espera que isso aconteça de imediato, aí que não acontece mesmo. E esse é um dos grandes paradoxos. A gente já falei muito disso aqui em outras lives e vou voltar a falar, mas eu não vou me estender muito nisso aqui. Mas se você quiser, né, relaxar, se o teu objetivo é relaxar, aí você não vai relaxar. Se o seu objetivo é estar presente, é estar conectado com seus valores, com o que é importante para você, aí você vai acabar relaxando naquilo que você, como eu falei, naquilo que você não precisa estar tenso. Mas o teu objetivo não era esse. E esse é um grande paradoxo. A gente fala muito disso aqui, né, nas minhas lives e vamos falar ainda muito também. Essa discussão sobre relaxamento acabou nos levando naturalmente para falar de pensamentos também. Outra concepção distorcida que as pessoas têm sobre meditação, sobre mindfulness, do ponto de vista do mindfulness funcional, é que a meditação, mindfulness, vai limpar a sua mente de pensamentos, vai esvaziar a sua mente. A gente ouve muito esse termo, esvaziar a mente, né? E da mesma maneira que o relaxamento, mindfulness não é esvaziar a mente. Agora, pode ser, e realmente acontece, que a sua mente vai esvaziando um pouco, muitas vezes. Pode ser. Mas pode ser que ela fique mais cheia, né? Pensa até na própria palavra. Não é por isso, né? É mais uma brincadeira. Mas a própria palavra em inglês, mindful, é mente cheia, né? Mas obviamente não é nesse sentido. Mas certamente a gente pode ter os dois efeitos. Você pode observar mais coisas na sua mente. Você pode observar menos coisas. E num certo sentido, sim, a sua mente vai ficar sempre mais vazia de algumas coisas. O que são elas? O que acontece? Né? O que a gente aprende na meditação é poder observar os nossos pensamentos como pensamentos. É isso. A gente passa a aprender a notar que pensamentos são simplesmente pensamentos. O que significa que pensamentos são simplesmente pensamentos? É meio que absurdo que eu tenha que explicar isso, mas é muito importante que eu tenha que explicar isso, porque a gente está vivendo tão num mundo de pensamentos como o peixe vive no oceano, que a gente leva a sério os pensamentos como se fossem realidade. A gente lida com os nossos pensamentos, com muitos dos nossos pensamentos, com o fato de pensar alguma coisa, desse alguma propriedade de realidade para aquilo que a gente está pensando. Mas não, pensamento é só um pensamento. Então a gente tem pensamentos de que a gente é incapaz, a gente tem pensamentos que a gente não é amado, a gente tem pensamentos de que a gente é capaz, que a gente merece mais do que a gente tem, a gente tem pensamentos de que isso não é justo, a gente tem pensamentos de que isso é justo demais. E a gente tem todos os tipos de pensamento e a gente leva eles, normalmente, bastante a sério. O que significa levar os pensamentos a sério? Significa que a gente esquece que eles são só pensamentos. E da mesmo lugar que veio esse pensamento, vai vir um pensamento oposto. E o pensamento desse meio que virado um pouquinho de lado, e o pensamento desse colorido, de cor de rosa ou de amarelo. Vai vir todo tipo de pensamento. E nenhum deles necessariamente carrega nada de realidade. Você pode observar esses pensamentos como você observa algo, como eu estou dando cores para eles, né? Algo como uma cor que tem a cor de rosa, ou que é amarelo, ou que é virado, ou que é de cabeça para baixo. É essa relação que a gente começa a ter com os pensamentos e a gente pode observar, olha só, isso é só um pensamento que ele poderia ser o contrário. E eu posso pensar o contrário. Eu posso pensar isso com uma voz diferente, se a gente pensa com alguma voz. E se eu penso numa letra, eu posso pensar essa letra com uma fonte diferente. Eu posso pensar com uma voz engraçada, eu posso pensar com uma letra engraçada, se eu vejo as letras. Isso, é só esse pensar. E o fato da gente pensar
que a gente não merece algo, o fato de a gente pensar que a gente não é capaz de algo, o fato de a gente pensar que alguém não ama a gente, o fato de a gente pensar que não tem mais jeito, simplesmente significa que a gente tem esse pensamento. Existe uma realidade lá e esse pensamento pode, claro, existe, mas não necessariamente. Espera lá. Vamos com calma. Primeiro olha o teu pensamento. E aí, o que a gente aprende no Maestria Funcional é aí depois de a gente olhar o nosso pensamento, a gente começar a sacar, será que esse pensamento me ajuda a lidar com a realidade? Tá ajudando aqui? Tá contribuindo? Ele está contribuindo, legal, vou continuar nele. Não está contribuindo? Deixa ele passar, que nem uma nuvem passa no céu. Que nem uma folha passa uma folha seca passa no rio, na sua frente. Que nem carros passam numa avenida movimentada. Deixa ele passar. Observe ele passando. Esses são só pensamentos. Tem um pensamento que te ajuda a lidar com o mundo, a lidar com a sua vida? Te faz melhor? Te faz bem? Te faz viver é um instrumento, uma ferramenta para viver uma vida melhor? Legal. Pega esse pensamento e usa. Tem um carro ali, está passando, faz sinal, vai, marca nele, enquanto ele está te levando para o caminho que te faz bem. Mas não esquece que é só um carro, que é só um pensamento. Que você pode sair desse carro, por lá fora. Você não é o carro, você não é o pensamento. A gente embarca nos pensamentos ou a gente embarca nos carros. Então, quando a gente fala que meditação, mindfulness não é esvaziar a mente, o que a gente quer dizer é que a gente não quer mandar esses carros embora, mas a gente não quer também sair embarcando em todos eles. Quando a gente deixa de embarcar em todos os carros e levar os pensamentos a sério, sem que eles mereçam ser levados a sério, sem que eles nos ajudem quando a gente leva a sério, a gente, sim, os pensamentos vão começando a aparecer menos, a incomodar menos, a avenida vai começando a ficar menos congestionada, né? Desses pensamentos que não nos ajudam. Mas o contrário pode acontecer. A gente tende a levar tão a sério os pensamentos, a achar que eles são tão reais, que a gente fica com medo deles. E a gente começa a fugir deles. Né? E a gente começa a se esconder deles, e querer esconder eles da gente. Né? Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Não, eu não vou fazer aquilo porque vai me levar a pensar aquilo. Eu não vou ler aquele livro porque eu vou pensar nisso. Eu não vou ver aquele filme porque eu vou pensar nisso. Eu não vou passar naquela rua porque eu vou pensar nisso. Eu vou falar com fulano porque vai trazer esse pensamento. Não quero nem pensar. Não quero nem pensar. É algo que a gente fala muito, né? Muitos de nós. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está levando tão a sério o pensamento que é como se o próprio pensamento fosse uma ameaça. Porque a gente está levando a sério. Como uma criança faz. A criança pensa tem um monstro debaixo da cama. E ela leva a sério aquele pensamento e fica com medo do monstro debaixo da cama. Né? A gente talvez não leve a sério um pensamento que tem um monstro debaixo da cama, mas a gente leva a sério um monte de outros pensamentos. Né? Que são os nossos monstros debaixo da nossa cama. Né? O que vai ser da minha vida? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ser rejeitado? Será que eu fiz uma besteira muito grande ontem? Eu vou fracassar se eu tentar isso? Ninguém gosta de mim? Eu não sou bonito? Eu não sou simpático? Pensamentos que a gente se leva eles a sério, eles são monstruosos. Sim, se a gente levar a sério, a gente tem mais aqui a gente correr para baixo da cama e deixar ele na cama. Mas porque a gente está levando eles a sério. O que acontece é que a gente então começa a fugir desses pensamentos. Vai fugindo. Porque a gente não quer ver esses monstros. E aí, parece que eles não estão aí. Porque a gente fica fazendo uma força enorme para não ver. Eu geralmente comparo essa força para não ver os pensamentos com aquela força que a gente faz quando a gente está na piscina com uma bola de ar, aquelas bolas bem grandes, e a gente consegue manter a bola embaixo d'água, uma certa força, né? E tem que manter essa força o tempo todo, é uma força que a gente está fazendo o tempo todo, uma força desgraçada, é horrível.
E a gente fica tentando manter essa bola debaixo d'água. É que nem manter os pensamentos fora da nossa consciência. A gente não quer pensar. Mas aí o que acontece? Na hora que a gente medita, que a gente observa o que está rolando com a gente, né, a gente solta a bola. Porque a gente quer observar o que está aqui. A gente não quer fugir. A gente não quer nem fugir, nem brigar do que está rolando com a gente. E na hora que a gente solta essa bola, começam a vir todos esses monstros que estavam debaixo da nossa cama. Que a gente deixou tão bem deixado ali debaixo dessa cama, fazendo essa força, mantendo essa bola debaixo d'água. E aí parece que a mente ficou mais cheia, não ficou mais vazia. Porque tá vindo esses monstros. Meu Deus, esses monstros que eu não via já há tanto tempo, que eu tenho fugido deles tão bem. Eu fugi a que custo, né? Agora que você parou, e agora que você não está fazendo mais esforços inúteis, como eu falei, você relaxa, sim, no sentido de que você não vai carregar coisas que você não precisa carregar, você não precisa ficar apertando essa bola para baixo d'água. A bola vai subir, vai dar um pulo. Você já experimentou isso? Você bota a bola abaixo d'água. Não é que você solta ela e ela bonitinha vai e volta para a superfície. Não. Ela volta vingativamente. Ela volta com vingança. Você me deixou aqui de baixo. Quanto mais embaixo você botou a bola, mais alto ela sobe. É isso que os pensamentos fazem também, né? Esses monstros que a gente fica botando debaixo da cama. Eles vão subir. Primeiro eles vão subir com bastante força. Quanto mais força você fez, quanto mais fundo você foi enterrando eles, mais força eles vão subir. E aí, nesse sentido, a sua mente vai ficar mais cheia no primeiro momento. E tá tudo bem, é muito importante, porque você está podendo ver os monstros todos que você tentou botar para dentro da piscina, afogar na piscina, manter debaixo da cama. E só podendo deixar eles aí, com o tempo eles vão se cansar e eles vão embora. A bola, se deixar muito tempo, sabe o que vai acontecer? Deixa a bola na piscina, pode levar um tempo, não é imediato não. Pode levar dias, semanas, meses, pode levar anos. E esses monstros vão ficar circulando aí, que nem a bola. A bola, se deixar dias, meses, anos, 1 hora, ela vai vazar água, ar, né? Vai sair ar, vai vazar. Tá saindo ar, você não tá nem vendo, mas tá saindo um pouquinho de ar. Uma hora aquela bola vai murchar, ela vai cair lá pro fundo da piscina. Mesma coisa dos monstros, os monstros que você deixa vir à tona. Uma hora eles vão se cansar, eles não têm tanta força se você não dá essa força para eles. Mas se o que você quer com a meditação é que eles sumam, você não está meditando, você está tentando botar eles à força debaixo d'água, botar eles à força debaixo da cama. E aí eles vão só ganhando mais força. E nesse sentido, então, mindfulness também não é esvaziar a mente. Pelo contrário. Em alguns momentos pode esvaziar a sua mente, em outros momentos, como a gente falou aqui, sua mente pode até se encher mais de coisas, de monstros aterrorizadores. Por isso a meditação pode ser algo, e muitas vezes é aterrorizadora. Porque a gente começa a olhar para os monstros que a gente deixou debaixo da cama. Só que a própria meditação já tem o remédio para a gente lidar com esse aterrorizar. Que é a gente poder olhar os pensamentos como sendo só pensamentos. Como a gente fala para uma criança, não existe monstro, é só um pensamento seu. Os seus monstros de adulto, você pode achar que são muito inteligentes, muito complexos, que você pensou muito sobre eles, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eles são tão verdadeiros quanto os monstros de criança que ficam escondidos de noite no escuro, debaixo da cama. É possível estar preparado para alguma coisa desagradável que seu instinto diz que pode acontecer? E aí você continua dizendo, ou praticando mindfulness, estando atento ao presente e não focar no que não se pode atuar ajuda. Acho que se eu entendi bem a sua pergunta, acho que as duas coisas ajudam e o mindfulness pode ajudar a gente. Né? A gente tem aquilo que a gente chama de instinto, né? Que é meio que um conhecimento que não é tão racional, mas que é um conhecimento que de alguma forma a gente aprendeu na nossa história. Às vezes até aprendeu na nossa história evolutiva, né? Às vezes a gente já nasce até com uns instintos, né? Talvez a gente tenha aprendido, né? Andando na floresta, ouvir um barulho e a gente poder se virar ou achar que tem alguma coisa estranha. Certamente foi importante na nossa história evolutiva. E várias outras coisas assim a gente deve carregar no lidar com as pessoas, quando uma pessoa não está falando a verdade, ou talvez não vai ser bom para a gente, né? A gente pode ter alguma coisa instintiva. E muito disso também pode ser um aprendizado
que não foi na nossa história evolutiva, e sim muito mais frequentemente na história ao longo da nossa vida mesmo, né? Em que a gente foi acumulando experiências e fomos vendo o que dava determinadas situações. Então, meio que a gente tem uma sensação vaga de que alguma coisa vai acontecer, que a gente tem que se preparar para isso, e a gente não sabe meio que dizer exatamente qual foi o estímulo que foi o sinal para a gente para isso, mas alguma coisa diz para a gente que a gente tem que se preparar. E você pergunta, então, se... Deixa eu ver aqui a tua pergunta exatamente. Se é possível estar preparado para alguma coisa agradável que o seu instinto diz que pode acontecer. Então, certamente que sim, né? A gente percebe isso, que alguma coisa a gente aprendeu, né? E a gente aprendeu a conhecer os nossos instintos. A gente aprendeu quando a gente tem determinada sensação, quando a gente tem determinada cisma, que realmente isso tem a ver, alguma coisa vai acontecer, faz parte desse aprendizado. A gente pode, então, estar mais preparado para isso. Então, a gente pode estar mais preparado, por exemplo, primeiro aprendendo a conhecer mais esses momentos. Então, a gente começa a notar, isso é muito comum a gente aprender com o nosso corpo, à medida que a gente vai meditando e vai indo mais fundo na meditação, a gente vai percebendo muitas coisas mais no nosso corpo. E algumas coisas instintivas, o nosso corpo se sentindo de um jeito assim, um assado, talvez que a gente fique assim um pouco antes de uma gripe, ou que a gente fique assim que a gente precisa se alimentar, ou que a gente... Às vezes é algo muito comum hoje em dia, muita gente esquece de se hidratar, a gente começa a perceber mais antes da gente ficar desidratado. Então, uma coisa instintiva até que é do próprio corpo, que o mindfulness estar mais presente, inclusive ao nosso corpo, a gente vai aprendendo mais a reconhecer esses sinais que estão aí, né? E também tem aquilo que vem das nossas relações com as outras pessoas. Fala, poxa, quando eu sinto essa pulga atrás da orelha, geralmente é que tem alguma coisa errada nessa situação. E a gente aprendeu a reconhecer isso. A gente não sabe por que a gente sente essa pulga atrás da orelha, tem a ver provavelmente com toda uma história de aprendizado, seja, como eu falei, ao longo da evolução da espécie, ou mais provavelmente, mais frequentemente, ao longo da nossa própria vida, que é algo que a gente percebeu, é estranho, e isso tem um correlato, tem um paralelo em alguma sensação que a gente chama de instintiva também no nosso corpo. E a gente pode, então, estar mais atento a isso, e a gente pode estar mais atento a essas coisas instintivas que a gente não sabe explicar o que é, mas que a gente sabe o que elas querem dizer, e poder agir por conta disso, né? E da mesma forma, você continua aqui na sua pergunta, ou praticando mindfulness, estando atento ao presente, e não focar no que se não pode atuar ajuda. Isso também, se eu entendi bem a sua pergunta, se a gente não pode atuar, se a gente não pode estar mais preparado, se a gente não pode fazer nada nesse momento, a gente é aquilo que eu estava falando antes, a gente está carregando alguma coisa que a gente não precisa estar carregando, né? Se não tem remédio, remediado está. Então, se não tem nada para a gente estar mais preparado, se tem alguma coisa que a gente sabe que é até um problema, mas não tem nada que a gente pode fazer, que a gente ficar mais atento não vai ajudar, que a gente se preparar não vai ajudar, então a meditação pode ajudar a gente a observar que esse pensamento está aqui, não brigar com ele, não tentar dizer, não, você não vai me ajudar, então vai embora daqui. Não, você não vai me ajudar, então fica aí, leva o teu tempo e eu vou dever você passar, né? A gente não quer brigar com o pensamento da mesma maneira que a gente não quer fugir dele. Então, se é um pensamento, se é uma preocupação de algo, né, que pode acontecer, mas não adianta você se preparar, não adianta você fazer nada agora, a gente pode observar o pensamento, observar talvez o corpo todo querendo se preparar para alguma coisa, mas que não tem nada que possa ser feito. E aí a gente pode simplesmente observar e deixar isso passar no tempo que for passar. E às vezes passa em instantes, em segundos, às vezes demora anos. E a gente convive anos com o pensamento que a gente observa, e ele vai ficando ali até uma hora que ele cansa. E então, espero que tenha feito sentido. Eu não sei se era exatamente isso que você queria perguntar, se fez sentido para você. Cília, obrigado pela pergunta. Para mim fez muito sentido o que você perguntou. E essa outra afirmação distorcida que se tem, visão distorcida que se tem de mindfulness, e que eu disse que a gente
quando ensina mindfulness, a gente acaba contribuindo para isso, é dizer que mindfulness é não julgar. Qual o problema de dizer que mindfulness é não julgar? Tá até na definição lá do Jon Kabat-Zinn, né? Sem julgamentos, sem julgar, dependendo da tradução que a gente faz. Parece que é parte de mindfulness, mas peraí, não é isso que é mindfulness? Não está na essência do mindfulness? Estar no presente e não julgar? Vou questionar também o estar no presente. E eu vou questionar o não julgar. E da mesma maneira que eu falei de relaxamento, que eu falei de esvaziar a mente, é claro que a tendência, em muitos momentos, é julgar menos e julgar menos. Mas qual o problema da gente falar que mindfulness é não julgar? O problema é que a linguagem é traiçoeira. E a gente quer dizer uma coisa com não julgar, e é muito fácil entender 1000 outras coisas. É muitíssimo fácil, por exemplo, a gente começar a entender se mindfulness é não julgar, e se mindfulness é o que eu estou tentando fazer, então eu vou julgar como ruim julgar. Mas aí eu já estou julgando. Percebe o problema? Mindfulness é não julgar, tá bom? Eu quero praticar mindfulness. Mindfulness é não julgar, eu quero praticar mindfulness. Então, se eu julgar, eu não estou praticando mindfulness. Isso, então, é muito ruim para mim. Peraí, eu acabei de julgar. Então, eu não estou praticando mindfulness. Mas a linguagem é traiçoeira. Esse é o problema. E a gente só tem essa linguagem para a gente se comunicar. Né? Não tem outra. Dizem que algumas linguagens, talvez umas línguas sejam mais fáceis da gente falar sobre esses assuntos. Certamente a gente não vai aprender outra língua. A gente fala português mesmo. E o inglês é a mesma coisa, não é muito diferente. Nenhuma das línguas que eu conheço é muito diferente nesse sentido. Quando a gente fala não julgue, imediatamente a maior parte das pessoas começa a julgar como ruim, como errado julgar. E aí ferrou. Aí você está julgando pra caramba. Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai dessa armadilha da linguagem? Bem, a gente tem que ao mesmo tempo falar de não julgar, e a gente tem que ao mesmo tempo também falar que está tudo bem julgar. Se você julgar, não precisa julgar que está julgando. Está tudo bem julgar também. Observe os seus julgamentos, sem julgar. Opa! Observe os seus julgamentos, acolha os seus julgamentos. É muito complicado e às vezes a gente escolhe falar não julgar, a gente, que eu digo, as pessoas que estão ensinando mindfulness funcional, pelo menos, a gente tem essa orientação. E aí muitas vezes, a maior parte das vezes, no mindfulness funcional, a nossa orientação é nem pedir para não julgar, é dizer, está tudo bem, se vier um julgamento, está tudo bem, observa ele. Né? Acolha o que quer que venha. E a gente falar mais de uma postura acolhedora diante dos pensamentos que vai trazer um não julgamento, ao invés de dizer para não julgar. E aí que é complicado, a gente está dando uma instrução, a gente está dizendo que alguma coisa é melhor que outra, não julgar é melhor que julgar, mas ao mesmo tempo a gente está querendo dizer que para você abandonar essas comparações do que é melhor e não é melhor. Então, essa habilidade do mindfulness, essa habilidade de estar plenamente presente, ela é muito difícil de ser passada precisamente com palavras na linguagem que a gente tem. Por isso que a gente tem tantas práticas e que a gente precisa de um contato entre um instrutor e aluno, né, para poder transmitir esse aprendizado. Não é algo que seja muito fácil de você fazer lendo livros. E não é algo que seja muito fácil de você fazer simplesmente assistindo vídeos. Você até pode ir muito longe lendo livros e assistir um vídeo, mas chega uma hora que a gente tem essas armadilhas da linguagem. E aí você estar interagindo com outras pessoas, possibilita você sair dessas armadilhas. Por 2 motivos, né? Um instrutor, porque ele provavelmente já caiu e sabe cair e sair dessa armadilha muitas vezes. Mas muitas vezes não precisa ser um instrutor, pode ser outros. No mindfulness funcional a gente usa muito outros colegas nos ajudando a sair dessas armadilhas da linguagem. Porque o que é interessante é que a gente, quando está lidando com um grupo diverso, por isso um dos motivos que a diversidade é tão importante, quando a gente está lidando com um grupo diverso, as armadilhas que um cai são diferentes das armadilhas que o outro cai. Então é fácil o outro ajudar a sair da gente
a gente sair da nossa armadilha, é fácil a gente fazer, mais fácil fazer o outro ajudar a sair da armadilha do outro, porque é a do outro, não é a nossa. Então, cada um então cai em armadilha de um jeito um pouquinho diferente. E a gente sempre consegue ver de fora um pouco melhor, né? Mas a gente precisa disso, a gente precisa do outro. A gente precisa da interação. E essa interação pode acontecer de várias formas, né? Tradicionalmente, meditação ensinada né, desde tempos milenares, através da relação de um instrutor, de um aluno, de um mestre com um discípulo, ou de uma comunidade de meditadores e interação junto. Então essa interação é fundamental e a gente usa isso muito no Mindfulness Funcional, né? Principalmente a interação entre colegas que estão meditando juntos, né? Porque essa que a gente pode ter mais dela o tempo todo. E essa, a diversidade é mais robusta do que qualquer grande avanço que a gente possa achar que um instrutor tenha ou não tenha. Eu falei muito disso na live passada, né? Sobre perfeição, sobre não ter perfeição, sobre como que os mestres geralmente mais atrapalham do que ajudam. E é por isso, porque geralmente a diversidade de ajuda de vários colegas meditadores é muito mais potente, muito mais robusta do que um único instrutor, que por mais que tenha avançado com conhecimento, uma experiência, mais algumas coisas, vai ter os seus vieses, vai ter as suas dificuldades e você não vai ter uma coisa para contrabalançar aquilo. Mas isso é um outro papo. Estava falando isso para dizer que o não julgar é uma armadilha também, é uma visão distorcida do mindfulness, mas uma visão distorcida muito complicada, porque também a gente quer falar que o mindfulness é não julgar, mas ao mesmo tempo o mindfulness não é não ter julgamentos. Julgamentos vão acontecer, a gente julga de uma forma até muito automática. E se você se culpar por se julgar, você já está se julgando. Se você culpar por julgar o outro, por exemplo, você já está julgando a si mesmo como culpado, né? A gente vê uma outra pessoa e vem 1 milhão de julgamentos. A gente acha a pessoa feia ou bonita, a gente acha a pessoa simpática ou chata, a gente acha que a pessoa, né, tá limpa ou tá suja, a gente acha que a voz da pessoa é bonita ou não é legal, o que quer que seja, né? A gente faz um monte de julgamento. A gente acha que a pessoa se veste na moda, ou que a pessoa está fora da moda. Por aí vai, né? E a gente imagina que o outro está pensando isso tudo da gente também. Então, julgamentos vêm e vão vir. É mais que quando a gente fala em não julgue, não julgue seus julgamentos. Vamos ficar assim? Vamos combinar assim? Esse é um bom ponto de partida. Acho que esse é um ponto de partida mais saudável. Ao invés de a gente falar não julgar, vamos começar não julgando os nossos julgamentos. Quando os julgamentos vierem, observa só que eles vieram. Olha só que engraçado, essa mente aqui produz um monte de julgamento. Tá tudo bem. Basta não levar eles a sério. Lembra que eu estava falando dos pensamentos, não levar a sério? Não leva a sério os seus julgamentos também. Por isso, não julgar, ou dizer que meditação, mindfulness, é não ter julgamentos, é uma visão distorcida e perigosa que se tem com relação a mindfulness. Outras coisas que são distorções sobre mindfulness, sobre meditação, que eu já falei em outras lives, já dediquei uma live inteira a falar sobre uma delas, e eu vou falar de novo aqui, vou citar, porque eu acho que é importante nesse pacote que a gente está falando, né? Que mindfulness é só sobre estar no momento presente. Então, estou aqui agora, eu não posso pensar em nada que vai estar no futuro, eu não posso olhar para o passado. Não é isso. Imagina você viver sem sem poder pensar sobre o futuro, planejar a sua vida, né? Então parece que mindfulness eu costumo falar daquele, né, termo do Hakuna Matata, né, do Rei Leão, né? Sem preocupações, vive agora, não vou, mas para quê? Para que eu vou pagar as contas? Agora, nesse momento, não vão cortar a luz. Vão cortar a luz daqui a 3 semanas. Agora, no momento presente, eu não vou pagar a conta de luz, não vão cortar a luz agora. Não faz sentido nenhum isso. É claro que você quer pagar a conta de luz. Por que você está preocupado? Porque você não quer que cortem a luz daqui a 3 semanas. E é claro que você pode estar totalmente no momento presente,
orientado para algo que é no futuro, né? E trazer isso para o futuro. Porque o futuro ou o passado, nesse sentido, não são nada mais, tem uma live que eu falo muito só disso, construções verbais. Se a gente olha para o futuro, para os pensamentos do futuro, o pensamento do passado, mas de novo, como sendo mais um pensamento que pode ser útil ou pode não ser útil, a gente vai olhar só, esse pensamento daqui de que diz, pô, você tem que pagar a conta de luz agora, senão vai faltar luz. Esse pensamento aqui é muito útil, deixa eu pegar esse pensamento aqui. Esse carro que está passando aqui falando disso, eu quero entrar, pegar uma carona nele. E eu vou pagar a luz. Eu vou pagar a luz, não apagar. Pagar a luz para não apagar a luz, né? Então, é importante estar no futuro, é importante estar no passado, a gente olhar para o passado, olhar para os nossos erros. Mas é importante ser capaz de estar no presente, que é onde a vida acontece, onde a maior parte do tempo a gente quer estar com o nosso foco, né? E então o Mindfulness nos torna capazes de estar no momento presente. Mas Mindfulness não é só sobre estar o tempo todo só com a nossa atenção no que está aqui e agora, sem se preocupar com nada do que vem no futuro, sem olhar para nada do que já passou, né? Mas é ser capaz de, nos momentos em que é mais importante estar aqui agora, que são a maior parte dos momentos, que é onde a vida está acontecendo, quando o palco da vida é o aqui e agora, e a nossa história está se desenrolando, a gente poder estar. Mas sempre que a gente precisar estar com esses pensamentos e focar nesses pensamentos que a gente chama de estar no futuro, ou esses pensamentos que a gente chama de olhar para o passado, e isso for útil para a gente, muitas vezes é útil, né? A gente poder fazer isso também. Eu quero pedir, se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta. Se você ainda não seguiu a gente no YouTube, siga. Se você ainda não botou o sininho no YouTube, bote o sininho. Se você ainda não convidou todos os seus amigos, família e pessoas do trabalho para vir assistir essa live e seguir a gente no YouTube, no Facebook, faça aquelas coisas todas, porque isso é importante, né, para os algoritmos levarem a gente expandir e continuar crescendo. Um aviso, a gente já abriu inscrições para a nova turma de pós-graduação em Mindfulness Funcional. É uma especialização, lato sensu, pela FATEC de Curitiba, e promovida em parceria com a Escola de Mindfulness Funcional. E você pode entrar no nosso site, mindfulfuncional.com.br, para ver ali todas as informações, clicando no link da formação depois. Você pode avisar aqueles que você acha que isso vai ser uma boa ideia para eles saberem. Temos aulas abertas gratuitas, online, várias aulas por semana, não sei quantas tem agora, mas tem sempre uma agenda, flutua, depende, temos temos centenas de instrutores formados de Mindfulness Funcional que são super generosos e estão sempre de acordo com a sua disponibilidade, dando aulas, e aí colocam ali na agenda, então cada semana muda. A cada 2 semanas eu dou uma aula, nas quintas-feiras à noite. Entre no nosso site, mindfulfuncional.com.br, e encontra ali a agenda de aulas abertas. Muito obrigado, gente, e até a próxima.